Algumas pessoas ficaram com dúvidas na ligação daquele kit, e mesmo mostrando o passo a passo da ligação, muita gente não compreendeu. Então eu vou explicar para vocês aqui o esquema disso. Me pediram até o esquema, e vou começar explicando o sistema original. Primeiro, a corrente sai da bateria e alimenta a caixa de fusíveis. Depois ela passa pelos fusíveis e sai alimentando as duas ventoinhas, que elas trabalham com corrente direta. A centralzinha de relés, aquela que fica do lado da bateria, também recebe um positivo direto no primeiro pininho ali, ó, começando de baixo para cima. Agora são os aterramentos. O negativo sai da bateria, alimenta aquele conector branco, que são dois fios de alimentação de terra para a central, porque por causa da amperagem. Alimenta o pré-isosstato. Aí pode ser pré-isosstato, depende do modelo, o carro pode ser um de 4 terminais, que 2 vão fazer a função de ligar o compressor ou desligar na falta de gás, né? Ou se houver excesso de pressão também desliga. E o outro é com relação à pressão, ele vai armar a ventoinha. E o outro aterramento ele vai até o terminalzinho do cebolão, do conector do cebolão ali, é o de baixo, que vocês estão vendo aí. E outra coisa, esse TR não sai direto da bateria, é aquele terminalzinho de encaixe que eu mostrei, que costuma dar muito mau contato, porque, né, com o tempo oxida e a amperagem é muito alta. Então ele fica debaixo da bateria, naquele parafuso ali, ó, que passa junto com o cabo. Então eu eliminei os terminais de encaixe e coloquei terminais de furo, onde que o parafuso aperta eles e não dá mau contato. A outra ligação do terminal da ventoinha, ela é ligada em paralelo, tanto positivo quanto negativo. Então o negativo é ligado em paralelo e vai em um dos terminais do resistor. O outro terminal do resistor sai e é ligado no pino, você olhando o conector de frente, no pino direito do conector, que é a primeira velocidade. Dentro do chicote tem uma derivação, ou um nó, que a gente costuma chamar, e ele sai do pino do resistor e vai até a centralzinha de relés, no conector, na tomadinha vermelha. E ele é o primeiro terminal do lado esquerdo. Aquele conector são 2 terminais, então do lado de fora é o lado esquerdo. O Terra usa os 2 terminais, tá? O aterramento da central de relés, ela usa os 2 terminais. Os 2 fios são ligados juntos dentro do chicote, que é para um reforço por causa da amperagem. E a segunda velocidade, a saída de potência que alimenta as ventoinhas, antes do resistor, antes de passar pelo resistor, que é essa linha azul aí, ela tem um nó, uma derivação dentro do chicote, então é antes de entrar no resistor.
ele sai do chicote, dessa derivação desse nó, e vai até aquele parafuso na extremidade, na ponta da caixa de relés ali, ó. Esse parafuso é a saída de negativo que alimenta a segunda velocidade das ventoinhas. A saída do cebolão da segunda velocidade, ela sai do cebolão e ela não vai direto no resistor, ela alimenta a central de relés. E o relé que arma é que joga a alimentação, o aterramento. Se você olhar o conector do lado esquerdo, é a saída da segunda velocidade, sai o aterramento e alimenta a caixa de relés no quarto pino, de baixo para cima. Agora, o aterramento interno da caixa, ele sai do terminal branco, do conector branco, internamente, aí ele vai e alimenta aquele primeiro relézinho, como vocês podem ver aqui na pinagem. É a alimentação do relé da primeira velocidade. O aterramento da segunda velocidade também é alimentado ali. Então existe uma ponte, uma derivação internamente, ele encaixa o segundo relé maior ali, o primeiro relé, a primeira carreira de baixo. O primeiro relé da esquerda é o da primeira, e o segundo relé maior, o de 50 amperes, eu troco por 70, ele é o da segunda velocidade. Pode ter saído da primeira velocidade. É a linha laranjada aqui, que eu estou representando, e é no outro terminal. Então no relézinho ali nós temos dois pinos maiores, um é aterramento e o outro é saída da primeira velocidade, como eu mostrei nas imagens. No relé da segunda velocidade a mesma coisa, nós temos dois pinos grandes e dois pequenos. Um dos grandes é o aterramento e o outro é a saída para alimentar a segunda velocidade. Lembrando que todos são saídas de negativo. A ventoinha já tem o positivo ligado nela. Então sai, o relé arma, sai o negativo, a primeira velocidade ele sai, entra antes do resistor, passa pelo resistor quebrando a corrente, sai do outro lado no resistor, alimentando o negativo das ventoinhas com a tensão menor. Então ela faz a primeira velocidade. Já a saída da segunda velocidade, ela sai do terminal do relé e já vai direto antes do resistor, fazendo assim, jogando a corrente direta nos motores, sem quebra de tensão. Então ela recebe os 12 volts e rodando na sua rotação máxima. A saída do pressostato, o pressostato ali, que está representado pelo fio roxo, sai negativo e alimenta o sexto pino da central. Esse pino alimenta aquele relézinho azul, pode ser o azul ou pode ser o branco, tá? Esse relézinho temporizador. O azul, a diferença entre o azul e o branco é que o azul ele arma a primeira, o relé da primeira, desliga esse relé e arma o relé da segunda velocidade. No branco ele arma o relé da primeira, mantém ele armado e arma a segunda. Então os dois relés ficam armados. Essa é a diferença de um do outro. O azul ele arma o primeiro, desliga ele e arma o segundo. O branco ele arma o primeiro, mantém e depois liga o segundo. A função desse pressostato é o seguinte: quando você está com o ar-condicionado ligado, a pressão interna, que tem um compressor comprimindo ali, esse gás aquece, aumenta a pressão, e essa pressão, quando estiver alta, ele liga as ventoinhas refrigerando esse gás, aí a pressão interna cai. Então quando você não tem o ventilador armando, a pressão chega a subir tanto que o pressostato, a pressão fica tão alta que ele desliga o compressor. Então se você liga o compressor, fica armando, desarmando, armando, desarmando. É o que estava acontecendo nesse caso, nesse veículo aí. Inclusive falei isso no início do vídeo, que o compressor armava e desarmava.
É por causa disso, porque o sistema de refrigeração da ventoinha tinha problema. Como vocês viram, tinha mau contato, eu fechei direto, não armava. Então tinha hora que essa ventoinha não armava, a pressão ficava alta e o compressor ficava armando e desarmando. Então sai o aterramento do pressostato, alimenta o sexto pino pontando de baixo para cima, e esse pino aí alimenta o relé temporizador, armando a primeira velocidade, dando um tempinho de 10 segundos, para depois armar a segunda velocidade. Isso é porque se entrar a segunda velocidade direto, sem essa intermediação, sem esse tempo, o consumo de amperagem para arranque das ventoinhas é tão alto que o alternador chega a pesar o motor, frear o motor, travar ele, e o motor chega a morrer quando ele está em marcha lenta ou em troca de marcha. Às vezes está parado no sinal. Quando a ventoinha arma, ele desliga. Agora nós temos a ignição. Essa ignição recebe o positivo direto da bateria e alimenta o segundo pino, contando de baixo para cima, o segundo terminalzinho ali da caixa de relés. Essa ignição é para o relé temporizador e para a segunda velocidade. Ela não arma com o carro desligado, só arma com o carro desligado a primeira velocidade. É por causa do consumo de bateria, né, para não arriar a bateria. Agora nós vamos entrar na parte do kit. O kit nada mais é do que ligar o circuito em paralelo, junto com o sistema de pressostato e um relé à parte para fazer a segunda velocidade. Porque já que o cebolão do kit ele está direto na mangueira, e o calor da água vai chegar primeiro nele, então ele vai armar primeiro. Se por acaso, que é muito comum a resistência queimar, a resistência da primeira velocidade, aquele resistor ali, ele queimar, aí vai armar a segunda, mas ele vai armar pelo cebolão da mangueira, porque ele recebe primeiro a temperatura. Então o cebolão lá do radiador que eu deixei, o segundo cebolão, ele não vai chegar nem a armar a segunda, porque antes dele chegar na temperatura de armar o primeiro cebolão, que é o que está na mangueira, ele já está quente o suficiente para armar a segunda. Primeira coisa que eu vou ligar é o aterramento. É aquele fio vermelho grosso que eu coloquei e que depois eu prendi um outro fiozinho pretinho junto com um terminalzinho e eu parafusei na lataria. Então, tanto faz o 30 ou 87 do relé, vai receber o aterramento. No mesmo fio do aterramento ali que eu pus o terminal, eu vou alimentar o cebolão, que é o pino de baixo do conector que vocês estão vendo aí, que está representado pela linha verde. Repetindo, esse é aquele fio grosso vermelho e um fio preto. No caso aqui o do cebolão é fio preto, e o do relé é o fio vermelho grosso que vai alimentar, né? É a amperagem, então ele vai alimentar a segunda velocidade, então ele é mais grosso. Pus o terminal de furo e parafusei ele ali, ó, junto com o filtro. Esse é o aterramento. A primeira velocidade da ventoinha, que é o pino da direita, olhando o conector nessa posição, o terminal terra para baixo. Então o da direita é a primeira velocidade, ele sai do cebolão, ele vai até na caixa de relés e ele é ligado junto com o fio ali do pressostato, que é o sexto terminal. Como vocês viram no vídeo, nas imagens, eu descasquei aquele espaguete, aí eu tive acesso aos fios, descasquei o fio e emendei junto ali. Quando armar a primeira velocidade, o que vai acontecer? Ele vai armar a primeira, dar um tempo, aí ele entra a segunda velocidade. Eu poderia colocar um relé por fora armando já a segunda velocidade direto, mas é aquilo que eu falei com vocês. A corrente de partida do motor, todo motor elétrico, quando ele vai arrancar, sair da inércia e começar o giro dele, ele consome uma grande corrente. Costuma ser às vezes 3 a 4 vezes a corrente nominal de trabalho dele.
Então o pico de corrente é muito alto. Aí o alternador dá aquela travada e costuma matar o motor. Já peguei muito serviço lá na Fiat em garantia, o pessoal chegava reclamando que o motor estava morrendo na hora de trocar marcha, ou na hora de parar, ou parado num sinal. E você ia ver o resistor da primeira tinha queimado, ou tinha dado algum problema, não armava a primeira velocidade, aí ele armava só a segunda e, como o consumo de corrente é muito alto, o alternador é de 90 amperes, ele é um alternador forte, então o ímã dele, o campo magnético, pesa o motor e trava ele. Aí o motor chega a morrer. E o pessoal ficava quebrando cabeça com injeção, e na verdade era a primeira que não estava armando. A segunda velocidade sai do cebolão, que é o do pino do lado esquerdo, e alimenta as bobinas do relé. No caso, como se você quiser seguir as especificações do relé, né? O 85 geralmente é a entrada de negativo e o 86 é a entrada de positivo. Então eu liguei no 85, que ele sai negativo do cebolão e vai alimentar o pino 85 do relé. O 86 do relé, que é positivo, ele vai ser ligado no segundo terminal da caixa de relés. O primeiro terminal é positivo direto, o segundo é ignição. Então eu descasquei o chicotinho ali, o espaguete, emendei 2 fios. O segundo terminal ali, o segundo fio é a ignição e o 6º fio é o do pressostato. Então a ignição no relé, no terminal 86, é ligado na ignição. Você pode puxar a ignição de outro lugar também. Não aconselho ligar em corrente direta, porque o cebolão preso na mangueira, a ventoinha vai ficar, quando você desligar o motor, a ventoinha vai ficar ligada direto e o cebolão não vai desligar. Então está arriscado você voltar e a bateria está descarregada. Por isso que ele é ligado após a ignição. Como tem um cebolão do radiador, eu mantenho ele, então se você desligar o carro e o carro estiver quente, ele vai armar pelo cebolão do radiador. E por último, a saída de negativo do relé, que é o pino 87. Eu liguei o negativo no pino 30, alimentação de negativo no pino 30, a saída do relé, terminal 87, vai sair do relé e vai ser parafusado naquele parafusinho que tem ali de 10 milímetros na caixa de relés, que é a saída da segunda velocidade, que sai da caixa de relé e é ligado antes do resistor. E essa é a ligação, armando a primeira velocidade pelo cebolão do kit. Vai sair o aterramento, alimentar a centralzinha no 6º pino, armar o relé temporizador. O relé temporizador vai armar o relé da primeira velocidade, que vai sair da caixa no conector branco, alimentar a central, alimentar o resistor. A corrente vai passar pelo resistor, sair numa voltagem mais baixa e alimentar as ventoinhas para rodarem mais devagar. Depois, armando a segunda velocidade, ele vai armar o relé vai pegar o aterramento e alimentar o pino, o parafuso da caixa de relés, saindo, jogando corrente antes do resistor, alimentando as ventoinhas diretamente. E deixei uns símbolozinhos de relé para vocês verem em cima o que é o 30 e o 87, o que é o 85 e 86. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para vocês fazerem o download desse esquema aí. Bom, eu espero que tenham tirado as dúvidas de vocês e um forte abraço para vocês.